Na década de 1990, a Nintendo já era uma gigante da indústria de videogames, com sucessos como o NES e os NES. No entanto, o avanço da tecnologia e a entrada de novos concorrentes, como a Sony com o PlayStation, forçaram a Nintendo a repensar sua abordagem. No vídeo de hoje, nós vamos falar justamente sobre isso, como a Nintendo desenvolveu o Nintendo 64, desde as suas origens até o seu impacto duradouro. Mas antes vamos falar, é claro, da parceria que a Nintendo faria com a PlayStation e fez com que a PlayStation existisse. Tudo isso e muito mais vocês verão no vídeo de hoje, então já peço aí já aquele like cogumelo, ativa após tal, ou seja, o sininho da notificação, se você está inscrito, para receber mais vídeos, notificação dos vídeos novos que vierem. Lembrando que eu estou fazendo até 3 vídeos por semana, então fique ligado e vamos pro vídeo. No final da década de 1980, a Nintendo era gigante e indiscutível na indústria de videogames, graças ao sucesso massivo do NES, Nintendo Entertainment System, e o Super Nintendo, ou os NES. Buscando ampliar as capacidades dos NES e explorar o crescente mercado de mídia óptica, a Nintendo estabeleceu uma parceria com a Sony, que na época era uma das principais empresas no desenvolvimento de tecnologia de áudio e vídeo. A ideia inicial era criar um periférico para o Super Nintendo que permitisse a leitura de discos compactos, ou seja, os CDs, tecnologia emergente que prometia revolucionar os jogos com maior capacidade de armazenamento e qualidade sonora. Esse periférico seria chamado de SNES CD. A Sony, já envolvida no desenvolvimento de leitores de CD, viu na parceria uma oportunidade de entrar no mercado de videogames. Além do periférico, o acordo previa que a Sony poderia desenvolver um console híbrido, capaz de rodar tanto cartuchos do Super Nintendo quanto jogos em CD. Esse projeto foi denominado PlayStation, escrito separadamente. Um dispositivo ambicioso que combinava as forças das duas empresas. Em 1991, durante a feira Consumer Electronics Shows, a CES, a Sony anunciou publicamente sua colaboração com a Nintendo, revelando um protótipo do PlayStation. No entanto, o anúncio foi seguido por um choque. A Nintendo revelou no dia seguinte que havia firmado um acordo com a Philips, rival direta da Sony, para desenvolver o mesmo periférico, o SNES CD. O motivo do rompimento foi uma cláusula no contrato original que dava à Sony controle sobre as licenças dos jogos lançados em CD. Isso significava que a Sony teria mais poder sobre a lucratividade dos títulos, algo que a Nintendo, conhecida por seu rigoroso controle sobre suas propriedades intelectuais, considerou inaceitável. No fim das contas, acho que foi uma boa decisão, Afinal de contas, dá para a empresa confiar tanto assim na outra, deixar a IP nas mãos de outra empresa? Pois é, O rompimento da parceria teve consequências profundas para ambas as empresas. Enquanto a Nintendo avançava com a Philips, a Sony decidiu aproveitar o conhecimento adquirido para transformar o projeto do PlayStation em um console independente. Liderado por Ken Kutaragi, o projeto evoluiu para um PlayStation em 1994, que revolucionou a indústria dos videogames e estabeleceu a Sony como um dos maiores players do mercado. O acordo entre a Nintendo e a Philips também teve seus desdobramentos. Apesar das intenções de criar um periférico para os NES, o projeto nunca se concretizou. Em vez disso, a Philips utilizou a licença temporária da Nintendo para lançar jogos baseados em franquias icônicas como The Legend of Zelda e Super Mario no seu console CDI. No fim das contas, inclusive, renderam muitos memes, esses jogos. E até hoje, inclusive, é utilizado em YouTube Poop. Para quem não sabe, o YouTube Poop é um tipo de mistura de vários vídeos com memes e coisas engraçadas. Enfim, depois dá uma pesquisada aí nos YouTube Poop da vida que vocês vão ver muita coisa relacionada a esses jogos. Esses jogos, como Zelda Wand of Gamillion e Hotel Mario, foram amplamente criticados por sua baixa qualidade, gráficos pobres e design de jogabilidade inconsistente. Eles se tornaram um marco negativo na história da Nintendo, que raramente licenciava suas propriedades para terceiros. A parceria com a Philips terminou sem sucesso comercial significativo, e o CDI foi um fracasso no mercado de consoles. O desenrolar da parceria entre Sony e Nintendo moldou a indústria de videogames de maneira inesperada. A Sony emergiu como uma potência, como o PlayStation, enquanto a Nintendo enfrentou o desafio antes de consolidar novamente com consoles como o Nintendo 64, que é justamente o console que vamos abordar a partir de agora.
A ruptura foi um exemplo emblemático de como rivalidades corporativas podem levar a inovações que transformam o mercado. Ou seja, no fim das contas, acabou que a Sega saiu do mercado de consoles e a PlayStation entrou no lugar por conta dessa treta entre a Nintendo e a PlayStation. Agora vamos falar do Nintendo 64. Em 1993, a indústria de videogames estava em transição. O console de 16 bits ainda dominava, mas a chegada do PlayStation, depois de toda essa rixa entre a Nintendo e a PlayStation com a parceria quebrada, com gráficos tridimensionais impressionantes, mudou o cenário. A Nintendo percebeu a necessidade de evoluir para continuar competitiva. A ideia do Nintendo 64 começou com uma colaboração entre a Nintendo e a SGI, uma empresa americana especializada em gráficos avançados. Em uma entrevista à Next Generation Magazine, o fundador da SGI, Jim Clark, explicou como eles procuraram a Nintendo com a tecnologia que eventualmente se tornaria o coração do Nintendo 64. Inicialmente chamado de Project Reality, o console foi projetado para oferecer gráficos 3D de alta qualidade. Genio Takeda, da Nintendo, comentou em entrevista que o maior desafio era equilibrar o poder dos gráficos com os custos de produção. Apesar de muitos concorrentes adotarem os CDs, a Nintendo optou por cartuchos, citando tempos de carregamento mais rápidos. Shigeru Miyamoto afirmou em entrevista em 1996 que a decisão foi tomada para manter a experiência fluida, mas reconheceu as limitações, como alto custo e menor capacidade de armazenamento, além, é claro, da possível treta aí que teve entre a PlayStation e a Nintendo, né? Vamos colocar aí que acho que isso também influenciou. O Nintendo 64 utilizava um processador de 64 bits, o que era revolucionário na época, e o Hiroshi Yamauchi, então presidente da Nintendo, destacou em uma entrevista ao jornal japonês Asahi Shimbun que isso permitiria gráficos mais realistas e uma jogabilidade inovadora. O controle do Nintendo 64 foi outro grande diferencial, introduzindo o joystick analógico. Inclusive, a Nintendo foi a pioneira do analógico. Sem ela, não teríamos os controles como eles são hoje em dia. Segundo Miyamoto, a ideia era permitir maior precisão em jogos 3D. O controle foi projetado pensando em jogos como Super Mario 64, que exigiam uma movimentação mais complexa. O Nintendo 64 foi lançado no Japão em 23 de junho de 1996, nos Estados Unidos em 29 de setembro de 1996 e no restante do mundo ao longo de 1997. A Nintendo utilizou uma estratégia de marketing focada na potência gráfica e na jogabilidade revolucionária. Super Mario 64 e Pilot Wings 64 foram os títulos disponíveis no lançamento. Miyamoto descreveu o Super Mario 64 como o jogo que mostraria ao mundo o que o console era capaz de fazer. O Nintendo 64 foi elogiado por sua potência gráfica e inovação em jogabilidade, mas também foi criticado por sua biblioteca limitada de jogos devido às restrições do cartucho. A batalha entre o Nintendo 64 e o PlayStation foi acirrada, com a Sony conquistando uma fatia maior do mercado, devido à sua estratégia de marketing e aos custos mais baixos de produção dos jogos em CD. Além disso, muitas empresas estavam boicotando a Nintendo por conta dela não ter optado por usar CDs. Muitos queriam criar jogos que num cartucho não caberia, então acabaram migrando para o PlayStation, igual foi o caso de Final Fantasy, que sempre saía nos consoles da Nintendo e acabou mudando para o PlayStation. O Nintendo 64 foi fundamental para estabelecer tendências como o joystick analógico e foco em jogos 3D. Ele também introduziu jogos que continham influências muito grandes até hoje, como The Legend of Zelda ou Ocarina of Time. Embora o console não tenha superado o PlayStation em vendas, ele ensinou lições importantes para a Nintendo, como a necessidade de equilibrar a inovação técnica com a acessibilidade. Ainda assim, opinião pessoal agora, tá? Que console maravilhoso, tá, gente? Eu tive o Nintendo 64 e realmente o tempo de load dele, eu tive o PlayStation 1 também, na época eu tive os dois. E o loading do Nintendo 64 era muito mais rápido por conta dos cartuchos. O CD tinha um load muito mais demorado. Tá certo, eu sei, o CD cabia mais coisa e tudo. Mas ainda assim, o Nintendo 64 não deixa de ser um puta console muito bom. E graças a ele, tenho aí um dos meus jogos favoritos, que é o Super Mario 64. Agora vamos a algumas entrevistas que foram feitas, comentários, né, vamos colocar assim, de algumas pessoas que fizeram parte do desenvolvimento do Nintendo 64. Colaborar com a Nintendo foi um marco para nossa empresa. Trouxemos gráficos de ponta para o mercado de consumidores. O Nintendo 64 foi projetado com a ideia de dar aos jogadores a liberdade de explorar mundos tridimensionais de maneiras nunca vistas antes.
A decisão de usar cartuchos foi controversa, mas sentimos que era a melhor escolha para garantir a qualidade dos jogos. O Nintendo 64 representou um salto ousado para a Nintendo, tanto tecnologicamente quanto em design. Apesar das suas limitações, o console deixou um impacto duradouro na indústria dos jogos, introduzindo novas formas de jogar e moldando o futuro dos videogames. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Aquele like cogumelo, ativa após tal, ou seja, o sininho da notificação, para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E se você curtiu demais aí o conteúdo do canal, aproveita para se inscrever se você não for inscrito, para consumir aí o conteúdo aqui do nosso canal focado em Nintendo. O Universo Big N é focado em Nintendo, sempre será. Para quem curte lives, sempre que puder, estarei fazendo lives quartas e sextas, até segunda ordem. Até o próximo vídeo e valeu!